Irmãos, nós vamos começar hoje aqui uma nova temporada, a temporada 2023 da Escola Bíblica Dominical. E esse primeiro trimestre do ano nós vamos estudar um tema que é muito pertinente para a igreja, não apenas a igreja Cristianismo Sem Fronteiras, mas é um tema que é muito pertinente para a igreja moderna, a igreja contemporânea, que é avivamento espiritual. Essa lição desse trimestre nós vamos tratar sobre avivamento espiritual, o que é avivamento, os caminhos para o avivamento, faces do avivamento, enfim. Mas nessa primeira lição a gente vai ter uma apresentação, né, um escopo do que é que nós vamos ver durante o trimestre. E seria muito bom se a lição física já estivesse aqui, você que está com seu celular, que está com o tablet aí, que puder acompanhar, né, que teve acesso. Excelente, mas particularmente eu devo conversar para os irmãos que eu uso o tablet, mas me quebra minhas pernas, irmão. Como a gente fala aqui na Bahia, quebrou minhas pernas isso aqui, porque eu sou analógico ainda, eu não sou digital não. Para os irmãos terem uma ideia, a minha anotação da aula está aqui, ó, num pedaço de papel, e quando eu estou com a lição física na mão, a minha lição fica toda arriscada, porque eu sou desses. Quem mais aqui é assim? Eu leio aqui no digital, mas eu gosto do papel, né? Mas Deus nos ajude. Se eu me perder, que os irmãos têm um pouco de paciência comigo. O texto áureo da nossa lição está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7. O versículo 14. Todos encontraram amém ou não amém? Amém? 2 Crônica 7,14. É um texto tão conhecido que tem gente aí que sabe de cor já. O texto diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Frisei muito aqui nas adições que temos aqui nesse texto. A nossa verdade prática vai nos dizer que humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se dos seus maus caminhos são atitudes que precedem um avivamento espiritual. Eu vou usar a metodologia aqui, irmãos, que os irmãos já estão acostumados. Eu vou fazer a leitura do que está no texto, né, da nossa revista, e vou fazendo os comentários com os irmãos. Mas antes de eu começar a ler a apresentação que a lição nos traz aqui, eu gosto de começar, os irmãos sabem, pelo começo. O melhor lugar de a gente começar é pelo começo. A gente está falando sobre avivamento, mas o que seria avivamento, né? E o que é que esse texto de 2 Crônica 7,14 tem a ver com avivamento? Avivamento, irmãos, entre muitas coisas que a gente pode dizer, seria tornar mais vivo. A gente pode dizer assim. A gente pode dizer também que o avivamento ele é um despertamento. O avivamento pode ser algo como tornar mais nítido, tornar mais vivo. Ou ainda reviver. Talvez reviver seja a melhor das definições para avivamento. Tornar vivo, reviver. Na Bíblia nós temos um fato, nós temos um acontecimento que torna muito lúdico a questão do avivamento. Quando a gente lê lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, a gente vê que Ezequiel ele teve a visão do Vale de Ossos Secos, e nós já falamos aqui em lições anteriores. O Senhor fala para ele assim, olha, profetiza sobre esse Vale de Ossos Secos. E o que é que acontece quando o profeta profetiza, você lembra? A palavra do Senhor diz que cada osso se junta ao seu osso, que vestiu-se sobre eles músculos, carnes, e revestiu-se de pele, e foi soprado nele o sopro do Espírito, e eles se tornaram um exército poderoso. Então, essa figura que nós temos aqui, essa ilustração que nós temos aqui de Ezequiel 37, é uma perfeita demonstração, um perfeito exemplo de o que é avivamento. É tornar vivo, trazer nitidez sobre algo, certo?
Então, talvez essa seja a melhor definição de avivamento. O pastor Josué, numa live que fez ontem, eu vou abrir um parêntese aqui até para falar disso, foi muito pertinente. Quantos irmãos viram aqui? Ele falou sobre essa lição, ele comentou sobre essa lição que a gente ia estudar hoje. Caso você esteja nos acompanhando pela internet, o pastor Josué começou ontem uma série de lives que ele vai, uma vez na semana, fazer um comentário, estudar com a gente em casa, né? A lição do domingo. Eu sei que nem todos conseguem acompanhar, mas sempre que for possível, irmãos, acessa lá a live do pastor, é sempre meio-dia. Foi um estudo proveitoso ontem. A gente teve 1h40 de aula, irmãos. É uma bênção isso, viu? Então, se você puder acompanhar, acompanhe. E ele fez esse comentário ontem, e eu queria trazer aqui um comentário que ele fez ontem na live. Na hora que ele estava estudando, ele fez um comparativo, dizendo que existem duas faces do avivamento. Uma que ele disse positiva, e uma outra que ele disse negativa. Então, embora as duas sejam positivas. E como aspecto positivo, ele falou que o avivamento, é uma consequência que o avivamento traz, é o fervor espiritual que é gerado na igreja, certo? Os crentes, eles se tornam mais vívidos, mais fervorosos. Crentes se tornam mais crentes, esse é um fator positivo. E, inclusive, ele citou uma passagem de 1 Reis, no capítulo 34, perdão, 1 Reis, capítulo 18, do 34 a 39. Depois você pode ler lá. E um aspecto negativo, que para mim é positivo também, é que todas as vezes que nós nos deparamos com um avivamento, também nós nos deparamos com um momento de confronto. E eu não tinha parado para prestar atenção nisso, talvez você também não. Porque o momento de confronto está sempre presente nos momentos de avivamento. A gente vai ver na lição agora há pouco que um propulsor dos avivamentos são as crises. E é na crise, irmão, que a gente precisa decidir a quem vamos servir e o que vamos fazer. As crises, elas podem nos afastar de Deus, ou elas podem nos aproximar de Deus, a depender da maneira como nós nos posicionamos diante das crises. Faz sentido o que eu estou falando aqui? Amém ou não amém? Amém. Você está entendendo o que eu estou falando. Então, nas crises, o aspecto negativo que o pastor colocou é que nós somos muito confrontados nesse processo de crise que muitas vezes nós estamos antes de vivermos um grande avivamento. Esse confronto espiritual que nós vivemos, esse momento de decisão que nós vivemos, é que vai talvez definir se seremos avivados ou não. Amém ou não amém? Outro fator interessante, eu quero comentar com você, é que esses posicionamentos que nós temos, quando eles são errados, eles nos afastam, eles vão nos levar para longe. Você que está me ouvindo em casa, você que está me ouvindo aqui, de repente você está num momento na sua vida que você sabe que é um momento de decisão. Você sabe que você precisa se posicionar acerca de alguns aspectos, e essas decisões que você vai tomar podem decidir se você vai ter um avivamento ou se você vai ter um esfriamento espiritual. Talvez tenha um convite chegado a você, propostas tenham chegado a você, e quando você para analisar com calma essas propostas que têm chegado, você vê que tem caminhos que vão só te afastar de Deus. E outros caminhos que você vai decidir trilhar, que vão te aproximar de Deus e trazer para a sua vida avivamento. Crente, vigia com as decisões que você toma. Vigie com os posicionamentos que você toma, porque isso vai definir a saúde espiritual da sua vida. Amém? Irmãos, quando é que nós precisamos de um avivamento espiritual? A irmã está respondendo aqui na frente assim, todos os dias. Eu falei agora há pouco que a crise é um propulsor do avivamento. Nós precisamos de avivamento espiritual quando estamos em crise. Ezequiel 37, 11, a gente começa a ver quando o profeta está ali de frente dos vales de ossos secos. E é uma crise, e agora? Talvez você na sua vida, nessa semana, nesse início de ano, já está diante de algumas situações que você está assim, e agora? Mas, irmão Jonatas, o ano só começou, só tem uma semana, sim, mas e agora? O que eu vou fazer com essa situação aqui esse ano, com o meu trabalho, com meus estudos, com a minha família, com o meu relacionamento, com uma série de coisas que tem acontecido, e você está assim, e agora? Igual o profeta Ezequiel estava lá diante do vale de ossos secos, você está vivendo em crise. É uma hora excelente para o avivamento espiritual.
Então, as crises, elas nos trazem para esse lugar de necessidade de avivamento. E eu trouxe aqui, irmãos, alguns sinais que podem ser lúdico para nós, para nos fazer refletir se nós precisamos ou não de um avivamento. Ponto 1 que eu trouxe aqui, não cultuar. Se você tem tido uma vida que não tem existido culto, é bem provável que você precise de avivamento. Ah, mas eu venho na igreja. Eu não estou falando de você vir à igreja, eu estou falando de você prestar culto. Porque você vir à igreja, irmãos, é uma coisa. Você prestar culto é outra totalmente diferente. Você vir à reunião do domingo de manhã, vir à reunião do domingo à noite, ou até no culto da terça-feira, não quer dizer que você esteja prestando culto. E aí eu quero parafrasear um pastor amigo meu, que ele diz assim: só tem vida no culto, quando tem culto, na vida. Se em casa você não cultua, se em casa você não adora, se em casa você não ora, se em casa você não se preocupa com o seu devocional, você vir ao templo, não denuncie, não testifique que você tem prestado culto. Porque para ter vida nesse culto congregacional aqui, já tem que o culto está sendo oferecido na sua vida em casa. Os irmãos estão me entendendo, amém ou não amém? Está todo mundo em silêncio assim. Ponto 2, irmão. Seu coração está dividido? Seu coração está angustiado? Seus sentimentos estão em crise, estão em choque? Talvez você esteja precisando de um avivamento. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Alguém acha para mim aí? Vamos passear na Bíblia um pouquinho. Se alguém achou, pode ler. 1 Reis 18, 21. O texto que é... Isso, 1 Reis 18. O texto que a irmã leu ali, fala justamente desse momento em que eles dizem ao povo assim: olha, não fica dividido não. Se Deus é Deus, sigam a Deus. Mas se você acha que Baal é Deus, siga Baal e arque com as consequências disso. Mas se você fica dividido, irmão, você não é nem de um e nem de outro. Esse coração dividido, esse sentimento dividido, pode provocar em você a fazer más escolhas. Então, ter o coração dividido, ter os sentimentos divididos, é um sinal de que você também precisa de avivamento. Outra coisa que é nítida, que você precisa de avivamento: frieza. Frieza, estou letárgico, estou estático, eu estou parado, eu não sinto nada, irmão. Eu não sinto amor, eu não sinto ódio, eu não sinto fogo do Espírito Santo, eu não sinto que eu estou no mundo, eu não sinto nada. Eu estou aqui, eu estou frio. E eu até dizer aqui que a mornidão ainda é pior do que a frieza. Porque a mornidão é justamente o sentimento dividido que a gente acabou de falar. Você não está nem lá e nem aqui. Você sente pouco e ao mesmo tempo não sente nada. O pastor Disney quer fazer um adendo ali? Paz do Senhor, irmãos. Domingo o pastor Josué pregou aqui e começou um desafio da frutificação. O irmão perguntou aí, o pastor perguntou aí, quando a gente precisa de avivamento. A frutificação é um dos pontos. Se a gente não está conseguindo frutificar, não está conseguindo ser útil no reino de Deus, é momento de buscar esse renovo, né? Esse renovo, muito bem pontuado, pastor. Porque se nós estamos avivados, se nós, na condição de ramo ligado à figueira, estamos vivos na figueira, o mais natural é que se produza. Os irmãos concordam? Quem cria planta aqui, quem tem árvore frutífera em casa, sabe, se ela está bem regada, se ela está viva, se ela está bem cuidada, essa planta, ainda que não seja frutífera, mas bem cuidada, ela vai estar verde, ela vai estar viçosa, ela vai produzir flores, ela vai produzir fruto, ela vai produzir alguma coisa. Mas se você olha para a sua vida e você não tem visto frutos sendo gerados através do seu trabalho, através do seu ministério, irmão, você precisa de um avivamento. Se você tem ocupado 80% do seu dia com sua rede social e os outros 20% entre comer e dormir, você precisa de avivamento. Tem uma coisa, irmão, terrível no celular que eu descobri um dia desse, que agora eu estou me monitorando.
O meu telefone, ele me diz quanto tempo durante a semana eu gastei na tela. Se você não sabe isso, vai lá nas configurações do seu celular. Aí tem lá assim, tempo de tela. E você vai descobrir quanto tempo por dia você passa olhando para a cara do celular. E ainda vai lhe dizer quais aplicativos você usaram por mais tempo. É tenebroso, eu tomei um susto. A primeira vez que eu vi esse relatório, eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Eu vou ficar uns 15 dias sem usar isso aqui. Agora eu estou me policiando mais. E aí quando aumenta o meu número de horas, agora, né, que eu vejo que eu aumentei o número de horas, quando chega a notificação, aí fala assim, você usou 2 horas a mais o telefone essa semana do que na semana passada. Eu já vou com medo de olhar aonde foi que eu gastei meu tempo. Aí graças a Deus que tem sido no aplicativo de leitura e na Bíblia. Graças a Deus, pelo menos isso. Mas é uma coisa que a gente devia controlar. Porque você pode estar se esfriando e você não está percebendo. Então, se você percebe que você tem gastado muito tempo com entretenimento, Netflix, Twitter, Instagram, TikTok, WhatsApp, irmão, vamos reviver. Vamos avivar isso aí. Certo? E quando nós vemos também a morte dos profetas, é um sinal de que nós precisamos de avivamento. Porque se os profetas, eles denunciam o nosso pecado, se os profetas, eles trazem a mensagem de Deus para nós, e os profetas do nosso tempo estão morrendo, é um péssimo sinal, e nós precisamos de avivamento. O comentarista da lição até cita 1 Reis, do capítulo 19, a partir do versículo 1, depois que o profeta Elias, ele desafia os profetas de Baal no Monte Carmelo, depois os profetas de Baal são mortos. Jezabel começa a perseguir o profeta Elias, ele tem medo da morte. Quando nós chegamos num tempo que os nossos profetas eles estão sendo perseguidos ou estão sendo mortos, é um sinal de que nós precisamos de avivamento. E o que há de errado, irmãos, com o nosso avivamento contemporâneo? O que há de errado nos nossos dias que se faz necessário a gente separar um trimestre do nosso ano para nós estudarmos sobre avivamento? Porque algo está confundindo. Eu percebo que existe algo nesse tempo moderno, contemporâneo em que vivemos, que tem manchado ou que tem deturpado, que tem confundido a igreja e as pessoas acerca do que é o verdadeiro avivamento. Talvez aqui não nessa igreja, mas em muitos lugares, irmão, se eu chegar e perguntar o que é avivamento, alguém talvez me responda que é um culto avivado. Talvez se eu perguntar o que é avivamento em determinadas igrejas ou em determinadas comunidades, as pessoas olhem para mim e digam assim, é um culto que a igreja chora, é um culto que a igreja glorifica, é um culto, em resumo, barulhento. É um culto onde o louvor foi bom, onde a palavra foi boa, onde nós choramos. Isso é um erro que a igreja moderna comete na interpretação do que é um verdadeiro avivamento, porque barulho não é avivamento. Zoada não é e nem traz avivamento. O meu pai me diz ainda, que barulho não traz avivamento. Não traz. Mas avivamento certamente trará barulho. E por que isso? Porque seu Renato, meu pai, diz isso. Porque um crente avivado, ele não é um crente frio, ele é um crente que sente, ele fala, ele questiona, ele combate o pecado, ele se posiciona. Uma igreja avivada é uma igreja que não deixa o mundanismo entrar dentro dela e se andar dentro da igreja como se a igreja não tivesse dono. Uma igreja avivada é uma igreja que se interpõe diante das astutas ciladas do inimigo. É uma igreja que repreende Satanás na autoridade do nome do Senhor. Uma igreja avivada, ela expulsa a enfermidade na autoridade do nome de Jesus. Uma igreja avivada, irmãos, ela alcança, ela vai em lugares que muitas vezes ninguém mais quer ir. Uma igreja avivada entra dentro do hospital, uma igreja avivada vai aos presídios, ela sobe o morro e ela desce o vale em nome daquele que a chamou. Faz barulho. Uma igreja avivada é relevante para a sociedade. Uma igreja avivada, ela é relevante para o meio onde ela está inserida, porque ela é repleta, ela é cheia de crente que não é igual no trabalho, que não é igual nas maneiras de fazer negócios, que não é igual na maneira que se relaciona, porque é um crente cheio de Deus. Eu
estava falando com minha esposa em casa que avivamento é igual perfume. Uma pessoa perfumada não precisa dizer, irmão, que está usando perfume, não. Quem usa perfume você sente só de ela chegar no recinto. E tem, irmão, falando de perfume, que eu vou te dizer, tem gente que é usada por Deus, usa perfume bom. E avivamento tem esse cheiro de perfume bom. Avivamento tem cheiro de perfume caro. Você chega lá na porta e daqui, eu estou sentindo o cheiro de avivamento. Eu estou sentindo o cheiro de quebrantamento, de adoração, de intrepidez da parte do Espírito. Nós agora, não nós que estamos aqui não. Nós, igreja, nesse tempo, precisamos urgentemente buscar desse cheiro do Espírito Santo. Precisamos urgentemente nos voltar para o Senhor com o nosso coração quebrantado, o nosso espírito contrito à vontade do Senhor, humilhando-se diante do Senhor, para que nós possamos de fato ser avivados e sermos reconhecidos como igreja avivada. Irmãos, eu preciso dizer aqui, abre um parêntese rapidinho, que chegou a lição, viu? O pastor Fábio está me dizendo aqui que no balcão da diaconia você já pode adquirir a sua lição. Eu queria muito, pastor, que tivesse um aqui. Ah, meu Deus. A introdução da nossa lição, irmãos, agora que chegou uma lição física que já melhorou para mim, viu? Já estou feliz. A introdução da nossa lição diz o seguinte: neste trimestre, estudaremos o avivamento espiritual. Veremos o quanto é indispensável para o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o evangelho de Jesus a cada criatura. Assim, constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios. Foi o último ponto que eu falei aqui. Essa introdução aqui. Nós, nesse tempo, precisamos parar de achar que avivamento é apenas um movimento ocasional, é um culto de domingo, é um culto de ceia que foi uma bênção, é uma pregação que o pastor quebrou tudo aqui na pregação. Não, avivamento é mais que isso. Avivamento é um estado de vida, de levar a vida de modo que nós testifiquemos ao mundo princípios e valores cristãos. Ponto 1 da lição. Ponto 1, o comentário da lição vai trazer o que é avivamento. Eu acho que esse ponto do que é avivamento a gente já trabalhou aqui. Certo? Ele sugere, inclusive, irmãos, 3 objetivos para essa lição. Eu gosto sempre de falar dos objetivos, porque conforme nós vamos concluindo os objetivos, os irmãos vão tendo aí a clareza de que pontos da lição nós estamos. Os 3 objetivos que ele traz nessa lição é conceituar o que é avivamento. Nós já conceituamos isso aqui, deixamos claro que avivamento é reavivar, é tornar vivo, é tornar nítido, é reviver, certo? Elencar as condições para um avivamento espiritual, nós vamos entrar nessa parte agora. E o terceiro objetivo dessa lição é justificar a necessidade de um avivamento espiritual. E vamos chegar lá já já. Pronto, o que é avivamento espiritual, já falamos aqui. Uma coisa importante aqui que ele traz no ponto 2 do primeiro tópico. Os irmãos que estão me assistindo em casa, que não estão com a lição na mão, para ficar claro para os irmãos. A lição é dividida em 3 partes. A primeira parte, o tema é avivamento espiritual. E essa primeira parte tem 2 tópicos. O primeiro foi o que nós acabamos de conceituar, o que é avivamento espiritual. E o segundo tópico da primeira parte é a pré-condição para o avivamento. O que é que acontece, irmãos, antes de um avivamento? O que é que antecede? Quais são os passos que estão antecedendo um avivamento? Isso é importante para a gente. Por que isso é importante para a gente? Para a gente compreender que quando existe uma organização espiritual e material, muitas vezes, se organizando em nossa volta, a gente consegue perceber se essa movimentação é para desencadeamento de um avivamento. E caso não esteja acontecendo nada, o que é que eu preciso fazer para viver o avivamento? Isso é uma pré-condição para vivermos o avivamento. E o comentarista da lição vai trazer, sim,
algumas coisas. Vou fazer a leitura aqui e a gente comenta em seguida. A pré-condição para o avivamento. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para o avivamento. Olha as crises aparecendo aqui novamente. Deus disse ao rei Salomão: se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar a peste ao meu povo, 2 Crônicas 7:13. Aqui a crise está delineada em termos climáticos. Entretanto, ela também pode ser moral, política, econômica, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo, de uma igreja local ou de uma nação. Observe só. Lembra que eu falei agora há pouco que em momentos de crise o avivamento é necessário? Quando o Senhor fala aqui a Salomão, o Senhor começa a delinear um momento de crise. Se eu cerrar o céu, se falta chuva, se vier fome, se vier enfermidade, se faltar um legislador honesto nesse país, se faltar um governador responsável para esse estado, se vier a fome, a seca, a enfermidade, a pandemia, se isso acontecer, qual vai ser o posicionamento de vocês que são meu povo? Versículo 14 ele já responde. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. Não é isso que o texto vai dizer? Então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Perceba, irmãos, que é uma condicional. Talvez assim, vou tentar dar exemplos aqui. Você não esteja percebendo a situação, não é possível que você não esteja percebendo, mas vamos supor que você não esteja percebendo a situação moral desse país ou a situação política desse país. Ao meu ver, pastor Disney, hoje nós vivemos uma condição para avivamento. Por que eu vejo condição para avivamento? Porque nós estamos em crise. A crise é onde o povo de Deus cresce. A crise, e parece até jargão aqui, mas eu já ouvi muitas vezes, inclusive aqui nessa igreja, mas é uma verdade, não é um jargão, não é uma verdade, que o mundo pode até estar em crise, mas o povo de Deus está em Cristo. Isso denuncia que se a nossa fé está firmada no firme fundamento da palavra de Deus, o mundo pode abalar todinho, irmão, e você está aqui, plantado na palavra. Não é que você não vai se preocupar de alguma forma, não é que você vai ser insensível à sociedade, mas a sua alma vai estar segura. A sua fé não será abalada. A sua casa estará guardada, porque você está em Cristo e não na crise. Mas nos momentos de crise, são os momentos perfeitos para vivermos avivamentos. Porque é nessa hora que a gente volta para o ponto que eu falei agora há pouco. Do posicionamento, das escolhas que a gente faz. É nos momentos de crise que nós precisamos nos posicionar. No momento de crise é a hora mais importante que você tem de você se voltar para Deus com toda a confiança e fé que você tem, irmão. Porque se você não se posicionar, vão se posicionar por você. Se você não fizer o que tem que ser feito, alguém vai fazer o que acha que você deve fazer. Os irmãos estão me entendendo? Amém ou não amém? Porque se não estiver entendendo, eu vou tentar falar de outro jeito aqui até ficar claro. Porque eu quero que você saia daqui hoje com a sua cabeça já pegando fogo para você sair daqui um crente avivado. Os momentos de crise são pré-condições para avivamento. Durante uma crise, o ser humano ele é levado a perceber mais nitidamente suas dificuldades, as suas limitações, a sua incapacidade. E a transformar o cenário com as próprias forças ou com as próprias decisões. É nesse ponto aqui que entra a nossa dependência de Deus. É nesse ponto aqui, pastor Disney, que a gente percebe que a gente é tão limitado que se a gente não correr para o Salvador das nossas vidas, nós seremos sucumbidos. Então, irmão, se você olha para a situação econômica desse país, para a situação política desse país, e você não entende que a gente está precisando de um avivamento, você está precisando, antes do avivamento, se converter, porque você não está enxergando, não. Você não está tendo nitidez do que está acontecendo.
E eu não estou falando de partidarismo político não, viu, irmão? Eu não estou. Vamos para frente. Ponto 2, segunda parte da nossa lição, as condições para o avivamento espiritual. E aqui, vamos com calma. Primeiro, o comentarista da lição cita uma crise. Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos. O medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e contra o próximo, o desespero, a tentativa inclusive de tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vemos nesse versículo alguns aspectos importantes que antecedem um avivamento espiritual. No próprio versículo já denuncia que se o meu povo que se chama pelo menos se humilhar e orar e me buscar, a gente está falando aqui de quê? De humilhação. Que é inclusive que o ponto 2 fala aí. Humilhação diante de Deus. No lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais que clamam por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. Igreja, pensa comigo assim, ó. Se todas as vezes que você tivesse uma crise, ao invés de você blasfemar, de você praguejar, de você colocar a culpa nos outros, você se humilhasse diante de Deus, você acha que sua crise ela seria prolongada ou ela seria encerrada? E mesmo que ela não fosse encerrada, o fardo seria tirado de você, porque você tirou o fardo de suas costas e colocou sobre aquele que levou os nossos fardos sobre ele. Irmãos, isso aqui é uma ferramenta poderosíssima que você não devia se esquecer mais nunca. Você devia anotar aí em qualquer lugar assim, ó. Durante as crises eu vou me humilhar diante de Deus, eu vou descansar no Senhor. Eu nunca vi, irmãos, alguém perder por esperar no Senhor. Eu nunca vi alguém se dar mal por deleitar-se no Senhor. Eu nunca vi alguém sair no prejuízo, irmão, por confiar no Senhor, por deleitar-se no Senhor, por entregar suas lutas ao Senhor. Eu nunca vi. Alguém aqui já viu? Eu nunca vi e nem veremos. Se durante as crises, pastor, nós nos voltássemos em humilhação, com o nosso coração contrito ao Senhor, ainda que a crise não se encerrasse, eu estaria seguro no Senhor. Se a doença não tem cura, a minha alma está segura no Senhor. Se o luto chegou, a minha alma está segura no Senhor. Se a prova está grande, a minha alma está segura no Senhor. Tem uma canção que é a trilha sonora das minhas lutas. Quando eu estou passando por situações, irmãos, que eu não sei o que fazer, ou que está doendo demais, ou que tem uma música que fica sempre na minha cabeça, é ela que eu canto. E eu faço dela uma oração. Talvez eu já até tenha compartilhado com os irmãos aqui. Uma letra que diz assim, ó. Quando os sonhos se frustram, ou parecem não se realizar, quando as forças se acabam, tudo o que eu sei é te adorar, é te adorar. Quando eu não sei o que fazer, irmão, quando eu acho que eu não sei, não tenho mais aqui, nada que eu faça vai mudar isso aqui, sabe o que é que eu faço? Eu vou adorar. Eu aprendi isso cedo e eu vou carregar isso para sempre. Se você não sabe o que fazer, irmão, se humilha diante de Deus. Se a sua situação está de crise, se humilhe diante de Deus. É a prerrogativa que nós temos aqui na lição e na Bíblia para enfrentarmos as nossas crises. Se humilhe diante de Deus. Terceiro ponto, que são condições para um avivamento. Orar e buscar a face do Senhor. Ai, irmão. Se a gente entendesse isso aqui. A gente não entende, não. Quer ver a prova de que a gente não entende? Quer ver uma prova de que nós não entendemos a relevância de orar e de buscar a face do Senhor? Quando você vai fazer um negócio, com quem é que você fala primeiro? Quando você
recebe uma notícia ruim, com quem é que você fala primeiro? Quando chegou uma dificuldade na sua mão para ser resolvida, uma dívida que você não esperava, uma conta que você não consegue pagar, uma enfermidade que não tem solução, o que é que você faz primeiro? Porque muitas vezes a gente corre para o vizinho, a gente corre para o pai, a gente corre para a mãe, a gente vai bater na porta do banco. Conta para o melhor amigo, posta na rede social, pede socorro no Twitter, no Instagram, no Facebook. E a gente faz isso porque a gente ainda não entendeu isso aqui que eu estou falando na lição. Sobre a importância de orar e buscar a face do Senhor. Primeiro, que se a gente estiver orando e buscando a face do Senhor com frequência, tem luta que não vai nem chegar. Tem provação que a gente não vai nem passar, porque a gente vai estar tão guardado em Deus, que a gente começa a olhar, irmãos, com olhos espirituais. A tribulação está lá longe, e o Senhor está te dizendo aqui, ó, não vai que é treta, isso aqui é cilada. E a gente já fica resguardado. Quem ora, irmão, quem tem vida com Deus, quem está buscando a face do Senhor, tem coisa que ele não vai nem passar. Porque o Senhor desperta, irmão, o Senhor abre o olho, o Senhor abre o ouvido. Porque quem anda com Deus vive um negócio meio estranho, né, pastor Zé Luiz? Quem anda com Deus tem um negócio meio bizarro assim que acontece na vida, que ninguém explica, mas só quem anda com Deus é que sabe. Irmãos, que está me acompanhando pela internet, se você anda com Deus, a tua vida tem um negócio que ninguém explica. Porque só quem não anda com Deus, irmãos, ou quem anda distante, vê nesse mundo material aqui, ó. Vê nesse mundo material, mas quem anda com Deus vê o espiritual, que é mais real do que esse que a gente está vendo. Mas para você ver, irmão, você tem que estar próximo dele, você tem que buscar a face dele, você tem que ser, ó, amigo íntimo, tem que viver online com o céu o tempo todo. O que é que a lição vai nos dizer aqui, ó? Sem oração, irmão, não há avivamento. Sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor, conforme está em Salmos 143 do versículo 1 e 84, 8. O avivamento tarda e não chega. Por quê? Porque o povo não ora, porque o povo não busca, porque o povo fica disperso, porque está tendo um momento de louvor aqui e você não está buscando a face do Senhor. O pastor está pregando e você não está se importando em aplicar aquilo na sua vida. Porque você sai do culto e tudo que você aprendeu aqui fica dentro dessas quatro paredes da igreja e você não vive aquilo que é para você viver. Porque dentro da sua casa, a maior parte do tempo, tu está guerreando com alguém, está divagando nas redes sociais, está ligado no Netflix. E o seu relacionamento com Deus? E a busca pela presença dele não tem existido. E aí a gente faz o que? Estagna. Para. Aí a gente vira crente de IBGE, crente de estatística. Ah, você é o quê? Eu sou evangélico. Mas evangélico agora é um status, né? Não é mais estilo de vida. Eu tenho até um termo na internet para definir a gente. Eu não sei se vocês já viram, mas eu não sei se vocês sabem, mas agora a gente é chamado de web crente. Vocês estão ligados nisso aí, né? Web crente. Eu usei um termo bem jovem aqui agora, até usei o tá ligado. Mas, irmãos, é assim que a gente está sendo chamado na internet agora. Os web crentes. Turma com barulho desse. Eu poderia fazer muitos comentários acerca disso, irmão, mas eu nem vou. A gente tem assistido tanto culto online, a gente tem congregado tanto EAD, a gente tem igrejas e boas igrejas em nossa cidade, a gente fica em casa para não vir no culto. A gente chega no Twitter. Quem tem Twitter aqui? A gente chega em outras redes sociais e são centenas, irmãos, de comentários, centenas de comentários, o povo discutindo teologia, mas ninguém vem para a escola bíblica aprender Bíblia, não. Estão falando o que na internet se você não está estudando a Bíblia? Besteira. Irmãos, tem discussões na internet que você pode passar dias lendo os comentários das discussões do povo, discutindo sobre infantilidade. Vocês não têm noção do que eu estou falando aqui, não. Aí eu vou reclamar porque estão chamando a gente de web crente, se a gente está dando motivo. Se a gente só é crente na internet, para dizer que a letra da música é teológica, não é teológica, que a salvação é isso, que a salvação é aquilo. Isso para mim, sabe o que é, pastor Diz? É característica de igreja morna, igreja não avivada. Porque igreja avivada não tem tempo para perder com isso não, irmão. Deixar de buscar a face do Senhor, irmão, cega a gente para muita coisa.
Deixar de orar deixa a gente surdo, maluco, aloprado assim, ó. Vamos vigiar, irmão. Vamos aplicar o nosso tempo, o tipo de leitura que você está fazendo. Você está lendo alguma coisa? Você está buscando alguma coisa? Está aprendendo alguma coisa da parte de Deus? Nós precisamos voltar a orar e buscar a face de Deus. Nós precisamos com urgência, não é para hoje, não é para ontem. Ontem foi o melhor dia de nós começarmos a orar e buscar o Senhor, e buscar a face do Senhor com retidão. O segundo melhor momento é agora. Eu falei com o Geração Viva há algumas semanas atrás, alguns meses atrás, eu estava pregando, e eu falando sobre sinceridade de servir a Deus. E eu perguntei assim para os jovens, o que você tem feito, né? A sua caminhada com Cristo tem sido baseada em quê? O apóstolo Paulo, ele dizia, pastor Zé Luiz, que ele submetia o corpo dele a sacrifícios por causa do Senhor. Ele se obrigava a jejuar, ele se obrigava a ter momentos de oração. Ele, como um soldado, se submetia às regras desse jogo, ou dessa caminhada, ou dessa competição que é a vida cristã. O que é que Paulo está ensinando para a gente aqui, irmãos? É que eu não vou orar quando eu quero orar. Eu estou com vontade de orar hoje, eu vou tirar 2 horas de oração aqui. Irmãos, isso nunca vai acontecer. Porque a sua carne não quer que você faça isso. Você está me entendendo? Que se você esperar pela inspiração, porque um dia que o Espírito Santo falar comigo, eu vou fazer um jejum. Irmãos, isso não vai acontecer. A sua carne não vai fazer isso. Você, inteligivelmente, tem que submeter o seu corpo às doutrinas espirituais. Você tem que criar no seu coração a importância, a necessidade de você cuidar do seu corpo e da sua integridade espiritual. É você dizer para você mesmo assim, olha, eu não quero, mas eu vou separar um domingo do mês aqui para jejuar. Eu não quero orar, eu não sinto vontade de orar, mas eu vou separar aqui um momento antes de dormir, todos os dias, para eu fazer um devocional. E não vai ser um devocional de uma oração de 30 segundos e dormir, não. Eu vou ler a Bíblia com calma, eu vou refletir na palavra do Senhor com calma e eu vou orar com calma. Mesmo que eu não queira, eu vou fazer, porque eu submeto ao meu corpo às doutrinas espirituais. Fica parecendo às vezes, irmãos, que para a gente encontrar Deus vai precisar de um grande esforço que só, meu Deus, um líder espiritual de renome vai alcançar, mas não é assim que funciona. Se você fizer o que eu estou te fazendo, irmão, você vai descobrir que a gente só precisa cavar um pouquinho. Eu só preciso dar o primeiro passo. Eu só preciso sair do meu lugar de acomodação, que o Espírito Santo começa a agir em nosso favor, porque a pessoa mais interessada em se relacionar com a gente é Ele. Agora o Senhor não vai fazer uma única coisa, porque Ele faz tudo, menos uma. Pastor, você está dizendo que tem coisa que Deus não faz? Estou. Eu estou dizendo que tem coisa que Deus não faz e nem vai fazer. A única coisa que Deus não faz, irmão, e nem vai fazer é a sua parte. A sua parte de assumir o compromisso de se inclinar para esse Deus que tem nos chamado a viver um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Esse Deus que tem criado infinitas ferramentas, está aí o Espírito Santo agindo em nós e através de nós para a glória do próprio nome dEle, para nos ajudar nessa caminhada, irmão. E você fica assim, Está fazendo sentido o que eu estou falando aqui, irmãos? Amém ou não amém? Só para eu saber se os irmãos estão entendendo. Você, irmão, precisa criar no seu coração, você precisa decidir no seu coração ser ou não ser uma igreja avivada. Eu preciso decidir isso. Porque quando eu decidir que eu quero ter avivamento, o Senhor despejará avivamento entre nós. Quando nós fizermos essa etapa aqui que eu acabei de citar, eu vou até citar a seguido, que se você quiser anotar, você anota. Quando você estiver diante de uma crise, se você escolher se humilhar, orar e buscar a face do Senhor, nós veremos avivamento. Amém? Quarta parte, quarto ponto, a conversão sincera dos pecados. Eu falei da humilhação, em seguida, conversão sincera dos pecados. Meu horário, como é que está aqui? Está indo embora, né? Deu minha hora. Olha,
Se você confessa da boca para fora o seu pecado, você não tem perdão do seu pecado. Porque arrependimento de pecado, conversão dos pecados, é uma mudança de comportamento. Eu diria até mais. Às vezes é uma mudança de natureza mesmo. Como assim? O pastor José estava explicando isso aqui um dia. Eu não sou tão bom professor quanto o pastor José, mas eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. E se os irmãos me permitem, eu vou até citar o exemplo que ele deu. Ele falou que ele gostava muito de frutos do mar. E ele contou uma vez aqui que estava com um outro pastor amigo dele, se eu não me engano, o pastor de Nova Fátima? Como é o nome dele, pastor? Pastor Jailton, se eu não me engano. O pastor estava contando uma experiência que eles tiveram aqui, que comeram um prato com frutos do mar, camarão, não sei. E ele passou muito mal dessa comida que ele comeu. E aí, depois disso, nem ele nem o pastor Jailton nunca mais comeram frutos do mar. Porque a natureza deles mudou, que eles olham e não é apetitoso. E por que eu estou usando esse exemplo dele aqui? Eu achei fantástico. Porque ele fala assim, olha, metanoia, mudança de entendimento, é uma mudança, na verdade, não apenas de comportamento, é uma mudança de natureza. De modo que antes eu gostava muito de uma coisa, e agora que eu me arrependi, a minha natureza mudou e aquilo já não me afeta mais. Então, quando a gente fala aqui de arrependimento, de conversão de pecado, o Espírito Santo pode fazer um milagre. Por que é milagre, irmão? O perdão, esse arrependimento que é gerado pelo Espírito Santo, ele precisa ser sincero, de modo que você se arrependa e deixe. É isso que a Bíblia fala, de confessa teu pecado, deixa o teu pecado, vai e não peques mais. Essa mudança de entendimento que acontece é que aquilo que nós tínhamos prazer em pecar, nós não teremos mais. Entende por que precisa ser sincero? Porque se você só diz, Senhor, eu pequei, mas lá no seu coração você está confortável com o pecado, isso não é arrependimento, irmão. Você precisa entender sobre o pecado que foi o seu pecado que fez Jesus subir numa cruz. Seu pecado matou alguém. E eu preciso me arrepender com sinceridade, para também com sinceridade eu ter perdão do pecado. Na internet a gente vê com relativa frequência, irmãos, eu estou usando o tema da internet porque é viral, né? Todo mundo vê. Algumas pessoas vêm na internet pedir perdão por atitudes que tiveram. Por ser racista, por uma violência que cometeu, por uma traição, enfim. A gente vê isso direto na internet. Tem um bocado de artista aí que faz isso direto. Eu me arrependo, eu não fiz porque eu quis, e etc e tal. Eu vi alguém fazer um comentário num desses vídeos e foi muito pertinente. Falou assim, olha, você está arrependido porque todo mundo descobriu. Porque se você tivesse arrependido de verdade, você não teria feito aquilo repetidas vezes. Na primeira vez que você fez, você já teria se arrependido e não teria cometido o ato de novo. Aí agora, depois que você já fez 100 vezes, aí veio à tona, todo mundo viu que você agride sua mulher, que você pinta e borda, aí eu estou arrependido? Você está arrependido da consequência do seu erro. Às vezes você está arrependido da consequência que seu pecado lhe levou. Mas você, na verdade, está preocupado com a opinião pública das pessoas acerca de você, a exposição que aquilo gerou. Mas no seu coração, se você tiver a oportunidade, você faz de novo. Não teve arrependimento. Ficou claro? Que tem gente que age dessa maneira. Arrependimento genuíno, irmãos, não precisa o mundo descobrir que você fez algo de errado, não. Porque no dia que você fez ali, o Espírito Santo acusou dentro de você o seu erro. Você se arrepende diante do Senhor, você confessa diante de Deus e você larga aquilo. Se está difícil de largar, você vai procurar alguém que te ajude, que ore junto com você. Mas a pessoa que está arrependida, ela toma providências, irmãos. Quem está arrependido não fica confortável com a situação ali, deixa passar, não. O arrependimento sincero, ele carece de transformação. Você pode usar esse parâmetro até para você. Você que está me ouvindo aqui nessa manhã. Quer saber se você de fato se arrependeu de alguma coisa? Olhe para você mesmo e veja o que foi que você fez acerca do pecado que você diz ter se arrependido. E eu vou repetir. Arrependimento sincero necessita de uma interferência, de uma ação, de uma providência.
Ah, se é uma rede social que está te fazendo pecar, exclui esse demônio do teu telefone. Ah, porque determinada conversa que tem me feito pecar, para de conversar, bloqueia, troca de número. Ah, mas fulano descobre meu número e me liga, troca de número, não deixa ninguém saber. Quem se arrepende, irmão, toma providência. Arrependimento sincero traz mudança. Ah, me arrependi, mas eu estou aqui. Ah, me arrependi, mas anda com a mesma equipe, com as mesmas pessoas, frequenta os mesmos lugares, toma as mesmas posturas, veste as mesmas roupas, continua com o mesmo discurso e se arrependeu? Não se arrependeu, não. Bora para frente que o hora não me espera. E tem muita coisa para falar aqui ainda. Um caminho preparado. A crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual se nos humilharmos diante de Deus e buscarmos mais a face do Senhor em oração. Já falei disso. E decidirmos firmemente confessar os nossos pecados, convertendo-nos dos nossos maus caminhos. Então, o caminho está livre para o verdadeiro avivamento espiritual. Vamos entrar, irmãos, na terceira parte da nossa lição, que é a necessidade de um avivamento espiritual. Tem uma coisa interessante que aconteceu aqui nessa última parte, é que o autor, o comentarista da nossa lição, ele fez, irmãos, uma analogia. Ele pegou a história do templo, que nós já estudamos tantas vezes aqui, e ele fez uma analogia falando das tantas vezes que o templo foi profanado, foi santificado, profanado, santificado, e ele fez um paralelo com o avivamento, e eu queria falar disso com você. Agora, tem uma coisa interessante que eu queria que você anotasse. Eu queria muito que você anotasse. Ponto 3. Vai falar da necessidade de um verdadeiro avivamento. Ele vai dividir isso em tópicos. Ele vai falar no primeiro tópico a destruição do templo e a morte. No segundo tópico ele vai falar sobre o chamado para reconstruir o templo. No terceiro, Deus levanta homens para realizar a sua obra. No quarto, o desejado das nações e agora da segunda casa. Mas antes da gente chegar aqui propriamente dito, eu quero relembrar com você uns tópicos importantes que seria bom se você anotasse. Porque desde a época da monarquia, que a gente estudou isso aqui no ano passado, em algum trimestre, que a gente falou do reino dividido de Judá e de Israel, nós vimos que o templo do Senhor ele foi constantes vezes e reincididas vezes profanado, santificado, profanado e santificado. E eu queria que você anotasse algumas referências bíblicas. Observe, em 2 Crônicas, no capítulo 12 e no versículo 9, Sisaque, que era rei do Egito, ele saqueia o templo durante o reinado de Roboão e ele profana o templo. 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 9. Em 2 Crônicas, no capítulo 15, do versículo 8 ao versículo 18, o rei Asa, ele restaura o templo depois do saque que Sisaque tinha feito. Então, é restaurado. Segunda vez. Em 2 Crônicas, agora no capítulo 24, do capítulo 4 ao versículo 14, após um outro tempo de idolatria que teve, Joás, ele restaura o templo novamente. Em 2 Crônicas 28, do 21 ao 24, Acais, ele remove utensílios do templo para de fazer acordos políticos com o rei da Síria, Acais. Aí quando a gente chega em 2 Crônicas, no 29, do 1 ao 19, Ezequias purifica o templo e reabre o templo para adoração a Deus. No capítulo 29. Aí quando a gente chega no capítulo 33 de 2 Crônicas, do versículo 1 ao versículo 7, Manassés, ele profana o templo, de novo. E em 2 Crônicas, no capítulo 34, do versículo 8 ao versículo 13, o rei Josias, ele restaura o templo novamente. Então, vocês percebem aqui um ciclo de avivamento e de mornidão espiritual, de profanação e de purificação? O autor, ele traz esse exemplo para a gente aqui, a gente pode fazer uma aplicação também na vida da gente. Que esses períodos de mornidão e de avivamento, de profanação e purificação. Quando, em 586, o rei Nabucodonosor, quando leva cativeiro o povo de Judá,
Em seguida, o templo passa por uma destruição. Ele foi destruído. A gente já acompanha isso lá em 2 Reis, no capítulo 25, do 13 ao 17. O templo ele é de fato destruído. E depois dessa destruição do templo, a gente vê que houve muitas mortes. A gente já estudou isso aqui, eu não vou me ater aos detalhes agora. Mas o que acontece? Depois desses 30 anos que o povo ficou na Babilônia, Daniel tinha sido levado, não sei se os irmãos lembram disso, ele foi levado. E quando ele chegou lá, ele era só um menino. Aí agora Daniel, já por volta dos 80 anos, orava a Deus pedindo que o templo fosse reconstruído, porque Daniel já tinha compreendido que o exílio, conforme a profecia, já tinha terminado. E agora era chegado o tempo de fato de avivamento. Então Daniel orava ao Senhor, pedindo ao Senhor para cumprisse a palavra dele, para que aquele tempo que o Senhor disse que eles ficariam cativos, de fato se encerrasse, e eles voltassem, eles tivessem esse avivamento de retornar para a sua terra natal, de reconstruir a cidade, de levantar os muros de Jerusalém, do templo ser restaurado, eles voltarem a cultuar. Irmãos, nesse período, o que acontece? Durante esses 70 anos, o reino da Babilônia ele vai enfraquecendo e Deus levanta alguém. Quem é que Deus levanta? Ciro. A quem Deus chamou de meu servo. Não porque Ciro conhecia o Senhor, mas porque Ciro foi levantado para cumprir os propósitos de Deus. Nesse período aqui que eu estou falando para os irmãos, o rei Ciro, ele invade, né, ele guerreia com a Babilônia, vence, assume o controle do mundo daquela época. E aí o rei Ciro permite o quê? Que aqueles cativos voltem para a sua terra. É nesse período aqui que Ageu, outros contemporâneos de Ageu, Malaquias, Esdras, Neemias, eles vão retornando, não vem todo mundo de uma vez não, mas eles vão retornando para a cidade e começam a reconstruir a cidade, começa a levantar os muros, começa a levantar o templo, para que seja restabelecido o culto no templo. Eles de fato estão vivendo agora um período de avivamento, nesse contexto que eu estou falando para os irmãos. Amém ou não amém? Pronto, eu estou falando um pouco de história aqui, mas os irmãos vão entender onde eu quero chegar. Então, Ciro, ele autoriza que as pessoas voltem e, olha, Neemias começa a reconstrução das muralhas. A gente vê lá em Neemias 2. 10 anos depois que Ciro envia Zorobabel, que começa a edificar o templo junto com Josué. O templo começa a ser construído. Esdras volta a ensinar a lei. E você vê que cada um desses que vai voltando vai reestruturando uma parte do culto e da adoração a Deus que tinha sido encerrada. A reconstrução da cidade, a reconstrução do templo, o ensino da lei, e o sacerdote volta para ensinar o povo acerca da lei. E o que é que isso tem a ver com a gente? Da mesma forma, irmãos, que Deus tinha uma promessa para aquele povo, existe uma promessa também para nós. Mas vamos ver o que vai dizer a lição aqui. Eu falei esse contexto todo para os irmãos entenderem o que está acontecendo aqui no que a gente vai ler, certo? A necessidade de um avivamento espiritual. A situação espiritual de Judá. Por causa da desobediência de Judá, profetas alertavam a respeito da futura destruição da nação, mas o povo não ouviu as divinas advertências. A destruição do templo e a morte. Por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro à Babilônia e o templo foi destruído. Falei disso aqui. Além disso, um terço dele morreu de fome, de peste, ao passo que o outro terço morreu pela espada. B. O chamado para reconstruir o templo. A vida espiritual do povo, pós-exílio, não era tão boa, pois eles não sentiam falta de um lugar para a reunião, para adorar ao Senhor. Por meio do profeta Ageu, que eu acabei de falar, Deus cobrou do povo rebelde a reconstrução do templo e o exército babilônico, que o exército babilônico destruíra. Isso está lá no livro de Ageu, no capítulo 1, versículo 2 e versículo 8 e 9. Deus levanta homens para realizar. Eu até citei os nomes deles aqui. O povo pós-exílio se descuidou e não deu valor à casa do Senhor. Após a repreensão divina, Deus levantou homens fiéis para reconstruir o templo. Zorobabel, que depois acabou se tornando governador, e Josué, sumo sacerdote, e o resto do povo agora se juntou todo para edificar o templo. A Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. Parte 4, o desejo das nações e a glória da segunda casa. Conclamando o povo a se levantar para construir o templo
E por intermédio do profeta, Deus descreveu como seria esse avivamento espiritual. E virá, aqui o texto, e virá o desejo de todas as nações e encherei esta casa de glória. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, 6 a 9. Eu não sei se os irmãos lembram, aqui só fazer um adendo rápido, que quando o primeiro templo foi destruído, houve muita tristeza porque era um templo suntuoso. Quando o templo é reconstruído, o povo, o pastor Disney vai lembrar, senta e chora de tristeza por ver que esse segundo templo que foi construído era menor, tinha menos ouro, era menos imponente do que o primeiro templo. Tem uma coisa importante para a gente observar aqui, olha só. Aquele povo que não estava avivado, que perdeu a essência, que estava morno e de certa forma cego espiritualmente, olhava só para a suntuosidade daquele templo, que às vezes nós fazemos. A gente olha para a beleza das coisas, a gente olha para o externo das coisas, mas quem conhece o íntimo é Deus. Nesse contexto que a gente leu aqui, quando o templo ele é reconstruído, ao invés de eles se alegrarem por terem um lugar para adorar o Senhor, eles primeiro são afetados por uma tristeza imensa, irmãos. Por uma decepção, porque aquele templo tem menos ouro. É menos suntuoso. Eles talvez pensaram assim, agora nós somos menos, talvez. Somos mais fracos, talvez, porque nós não temos um templo suntuoso. Você está aí de repente olhando para algo que Deus tirou da sua mão, ou algo que você fazia, e você vê aquilo com tão bons olhos, e agora você faz algo menor para o Senhor, e você se sente menor por causa disso, não entendendo você, que não é o que está fora que conta, mas sim o que está dentro que conta. E nesse segundo templo, o Senhor disse que a glória dessa segunda casa seria maior do que a da primeira. A referência aqui é porque nessa casa o Senhor estaria. É porque nessa casa a glória seria manifesta de um jeito diferente. Eles poderiam sentir a presença de Deus de modo mais palpável, mais real. Eles seriam de fato avivados. De modo que a estrutura do templo seria menos importante. Porque o que estava dentro do templo, esse ouro que o templo carregava, não era mais um ouro terreno não, mas era celeste. Deus está nessa manhã querendo falar para nós assim, olha, a presença, a minha presença na sua vida, a minha presença, eu agindo em você, através de você, é muito mais importante do que o que foi levado e talvez até do que você possa achar que vai ter. É isso que Deus quer que você entenda nessa manhã. Avivamento, irmãos, também é isso. É se voltar para o Senhor com essa honestidade, com essa busca sincera. Então, no dia da inauguração, irmãos, no dia da inauguração a gente pode ver lá em Neemias 12, que quando a presença do Senhor se manifesta nessa casa, nesse templo, que eles achavam que era menor, que era mais insignificante, a glória do Senhor foi tão grande que eles fizeram tanta festa e celebraram tanto diante do Senhor, que a palavra diz que nações vizinhas ouviram o barulho que eles fizeram. Eu não vou ler aqui não, porque o tempo já foi, mas se você quiser pode anotar aí. Neemias 12, versículo 43. Neemias 12, 43. As nações ouviram. Por quê? Porque de fato eles foram agora impactados pela presença real do Senhor. É esse tipo de avivamento que a gente precisa. Eu quero encerrar a lição apenas lembrando aos irmãos que esse é um gostinho. É só a pontinha do iceberg do que nós vamos estudar esse trimestre. Irmãos, é urgente, é importante e é necessário que a gente estude sobre avivamento. Porque nós estamos num tempo de tomar decisão. A decisão de verdadeiramente servir ao Senhor. Nós não podemos mais ser chamados de web crentes. Nós precisamos de avivamento porque nós precisamos ter o discernimento espiritual como igreja do Senhor para nos posicionarmos neste tempo que vivemos. Como igreja santa, pura e sem mácula. Para que não seja achada em nós, como igreja, falha alguma. Mas que nós podemos de fato ser um povo santo, geração eleita, sacerdócio real do Senhor. Eu quero, irmãos, que nós cheguemos em breves dias um avivamento nesse país, onde a quantidade de evangélicos que temos influencia na economia, na política, nas estatísticas desse país. Porque eu acho inadmissível nós termos uma quantidade tão grande de evangélicos nesse país e a gente não muda nada. Sabe por que a gente não muda? Porque nós não somos uma igreja avivada, irmãos.
Eu digo para vocês aqui, no dia que nós vivermos o avivamento nessa cidade, em Feira de Santana vai ser a melhor cidade de se morar. No dia que nós vivermos um verdadeiro avivamento, eu estou falando só da igreja de Feira de Santana, não estou falando só da Cristianismo Sem Fronteiras, não. No dia que a igreja de Feira de Santana, como igreja, voltarmos para o Senhor a fim de buscarmos um avivamento real com o Senhor, nós vamos mudar as estatísticas dessa cidade que vai ser sem precedente. O povo não vai entender o que está acontecendo em Feira de Santana. Se a gente voltar, irmãos, não precisa muito tempo não. Alguns anos atrás aqui, de falar de alguns avivamentos e o que desencadeou a partir desses avivamentos, nós começaremos a buscar avivamento hoje. O avivamento da Rua Azusa nos Estados Unidos, o poder de Deus que era manifestado lá era tão grande e a sociedade como um todo mudou de tal forma que jornalistas iam para lá para tentar entender o que estava acontecendo. O povo era curado, o povo era liberto. E por causa do avivamento da Rua Azusa, chegou-se no Brasil as Assembleias de Deus. 2 jovens que estavam lá, que foram impactados por Deus nesse avivamento, sentiram de Deus. Deus mostrou para eles assim, ó, Belém do Pará, e eles vieram parar aqui no Brasil. Porque quando a gente está em avivamento, a gente escuta a voz de Deus. E aí, implantou-se no Brasil as igrejas da Assembleia de Deus. Se a gente parar para estudar na história, o avivamento no país de Gales, irmãos, a gente vai ficar embasbacado com o que Deus fazia naquele lugar. Um país que passa por um avivamento, irmãos, a taxa de homicídio reduz, a taxa de divórcio cai, a criminalidade some, a taxa de emprego aumenta. Por quê? Porque Deus começa a agir em tudo e em todos. Porque a igreja é relevante para a sociedade, porque a igreja não se cala diante dos desmandos. Tudo isso que a gente pode viver, a gente não tem vivido porque nós não estamos o quê? Avivados. Mas eu tenho algo da parte do Senhor para dizer para você nessa manhã. É tempo de avivamento. Esse é o tempo, irmãos. Jesus está às portas. Esse é o tempo da igreja se levantar e se colocar diante do Senhor com retidão de coração, com consciência de mente de que nós precisamos do avivamento do Senhor nas nossas vidas. Para que o Senhor faça em nós o seu querer, que faça através de nós a sua vontade e que o seu nome seja glorificado, não somente aqui nessas 4 paredes do templo, mas que o nome dele seja glorificado nos 4 cantos da terra, porque só ele é Deus.